mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Pega seu cafezinho pra gente meditar hoje, meu tá aqui. A gente tá estudando a revistinha Mulher Cristã de 1982. Olha que bonitinha, tem de bom ânimo, mas é bem velhinha. E ontem a gente começou um estudo de domínio da língua, esse órgão que tem o poder de matar, inclusive, né? Mas também tem o poder de edificação, quando nós usamos a favor do nosso Senhor Jesus. Desculpa minha carinha, mas eu tô com uma enxaqueca, mulherada, que só Deus. Mas não podemos perder o bom ânimo, né? E ontem a gente começamos esse estudo, falando sobre a morte e a vida estão no poder da língua, né? Como é difícil, né, controlar, principalmente pra gente que é mulher, né, controlar os hábitos, as palavras, os sentimentos. E vimos também que o coração, ele externa o que há em nós através das palavras, né, despeja para fora. Então nós temos que dominar esse pequeno órgão tão poderoso. E vimos também que quando a gente consegue fazer isso, então nós estamos nos tornando mais parecidas com Cristo, e é o nosso intuito, né? E hoje a gente vai falar do tópico 2 ainda nesse estudo, que fala sobre pecados da língua. Quais seriam eles? E aí ela começa falando assim: murmúrios e queixas podem tornar-se de tal forma um hábito que nada anda direito. Mas Deus diz: em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e murmurações. Os filhos de Israel, que estavam sempre se queixando, são citados como exemplo para nos advertir contra esses hábitos. As queixas constantes só servem para desenvolver uma personalidade negativa, aborrecendo a todos os que estão por perto. Você já viram aquelas pessoas que reclamam tanto, mas reclamam tanto, que quando você vê, você fala assim, você já pensa, ai, lá vem, Senhor, dai-me paciência. Infelizmente existe, né? Mas às vezes nós somos essas pessoas e não nos damos conta. Então cuidado, né? Cuidado, não ficar o tempo todo murmurando, ingrata, sendo pesada para as pessoas. Às vezes as pessoas não querem estar perto de você porque você reclama demais, reclama de tudo. Ira e falta de domínio próprio, palavras ásperas podem romper os laços mais fortes. Mas a resposta branda desvia o furor. Está lá em Provérbios 15:1. Então, eu sempre falo que tem 10 maneiras de você, no mínimo, tá? Pode ter muito mais. No mínimo 10 maneiras de falar a mesma coisa. Então, procurar as melhores palavras, o melhor momento, não expor a pessoa. Que nem é seu filho, você precisa repreendê-lo. Não vai fazer na frente dos outros, expor, né? Fazendo passar vergonha. E olha, desde criança a gente sente vergonha, timidez. Então não é, ele é pequeno ainda, não sabe? Sim, ele sente, tem sentimentos, né? Então cuidado como você vai fazer isso. Algumas pessoas até mesmo se gabam. Digo tu o que penso. Mas Deus diz, o insensato expande toda a sua ira. Tá lá em Provérbios 29:11. Então, olha só. Esse negócio de, eu falo o que eu penso mesmo, eu sou assim, doa quem doer, eu sou sincera. Isso também é muito ruim. Ser sincera é uma coisa boa, mas a maneira que fala importa, né? Se o intuito é ferir, humilhar alguém, então, assim, não dá pra ver Deus nisso, né? Não é agradável a Deus. Então, essa sinceridade é que custo, né? Não tô falando pra você mentir, enganar, nada disso. Eu tô falando, é o meio que você fala, né? Tira a ira da voz, tira o eu, não seja egocêntrico, não seja uma pessoa que só quer brilhar no meio de todo mundo e não deixa as pessoas falarem, escuta, sabe? Procura os conselhos cristãos e bíblicos, isso é muito importante. Hoje em dia ninguém quer ouvir, só quer falar. Seja uma ouvidora, seja uma pessoa que escuta, seja uma pessoa que a pessoa pode te procurar para desabafar, sabe? Uma conselheira.
com palavras de ânimo, de amor, mostrando Cristo mesmo. O silêncio é uma virtude que está ao alcance de todos. Ele pode ser, às vezes, de um valor incalculável. E é verdade, gente. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vê e começa a valorizar o silêncio. Hoje mesmo, estava aqui correndo, fazendo um almocinho. Sara já tinha começado a adiantar para mim. E ela, quando ela vai fazer alguma coisa em casa, ela põe música. E como eu tô com enxaqueca, eu cheguei perto dela, falei, ai meu Deus, como essas pessoas gostam de barulho, como é que pode? Mas eu já fui a Sara, né? Já fui a adolescente barulhenta, que gosta de música pra tudo, né? Ela não é barulhenta por si, ela gosta do barulho. E hoje eu prezo silêncio. Ai, tô ficando velha. Escreve aí se você também gosta de um silêncio pra mim. E outra coisa que a gente tem que ficar muito atenta para dominar essa sua lingona, essa minha língua aqui, é sobre a impureza no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tá? Em Efésios 4, 29. A influência de muitos cristãos foi posta a perder por conta de coisas inteligentes e engraçadas, mas que não eram limpas. A história suja anuncia a condição do nosso coração. As blasfêmias também devem ficar fora do nosso vocabulário. Tomar o nome de Deus em vão é uma forma de blasfêmia. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Está lá em Tiago 3,10. Deve sair só palavras de bênção se somos cristãos, né? De exortação, de ânimo. Então, às vezes, aquelas piadinhas que todo mundo ri, mas tem fundo capcioso, fundo sexual. Ah, mas é só uma piadinha inocente. Não, não é. E aí, ou você é santo e separado, ou você é santo e separado, né? Não dá pra ficar mesclando. Não é assim que funciona, não. É isso que Deus espera de nós. Então, cuidado, né? Aquelas coisas de duplo sentido. Sai fora disso, não agrada a Deus. E também, né, uma coisa que a gente tem que fugir muito, porque nós sabemos que a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Então a mentira tornou-se de tal forma comum que em certos círculos, a pessoa que só fala a verdade é considerada ingênua, burra, tonta, ingênua mesmo. Satanás, porém, é o pai da mentira. E todos os mentirosos passarão a eternidade com o seu pai, Satanás, nesse caso. Está lá em Apocalipse 21, 8. A língua mentirosa é uma das coisas que Deus odeia. E é verdade, a mentira Deus odeia. Pode ver lá, Provérbios 6, do 16 ao 19, depois você lê aí, para não ficar muito longo aqui, mas confere. Que ensinam os filhos a mentir quando lhe convém. A crítica é considerada por muitos passatempo inocente, mas ela sempre foi condenada por Deus. Então fica de olho na crítica também. Só critica, só critica. Ah, mas é crítica construtiva desse. Não. Elogia em vez de criticar. E exorta. Instrui. A crítica é considerada por muitos um passatempo inocente, mas sempre foi condenada por Deus. Ele condena os que dissecam e analisam as faltas dos outros, enquanto não percebem seus próprios defeitos, que são muitos mais sérios muitas vezes. Mateus 7, do 3 ao 5. Então, né, ver o cisco no olho do teu irmão, não vê a trave na tua cara, né? É muito fácil ver a fraqueza alheia. Só devemos criticar quando pudermos apresentar soluções. Isso eu chamo de instruir, né? Não é nem crítica, né? É aconselhar. Palavras ásperas e impiedosas também são coisas que devemos dominar na nossa língua. Antes, sede uns para com os outros benignos. Efésios 4, 32. Algumas pessoas, porém, parecem que não podem resistir à resposta ácida, aquela resposta pronta, na ponta da língua, do tipo, eu falo mesmo, escuta quem quer. Lembre-se que você, com a sua língua, pode abrir a cova que irá sepultar o amor ou a amizade. A pessoa que graceja à custa dos sentimentos dos outros, esta está mostrando sua própria maturidade, sua insegurança e o seu complexo de inferioridade, muitas vezes. Eu já ouvi muito dizer pelos psicólogos que aquele que você fica tanto criticando no outro, provavelmente é que você tem problema nessa área. Então, cuidado, né? Se analisa.
Se for para falar besteira, fica quieto. Se for para criticar, fica quieto. Se você não pode ajudar, fica quieto. Muitas vezes a gente também não sabe como ajudar, mas escuta. Seja um ombro amigo que escuta, né? E ó, é uma maneira, uma técnica maravilhosa que eu trago para mim de aconselhar. Como Cristo agiria nessa situação? Como você acha que Cristo vê isso? Ah, eu não vou perdoar, Deise, não sei o que, mas Cristo não perdoa, né? Então, assim, quando você não souber como o que falar, e a pessoa que geralmente que toma a decisão do que ela vai fazer, só pode influenciar, então você influencia mostrando o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, o nosso Senhor e Salvador. Porque ele, gente, ele é a receita perfeita. Você não, nem eu. Mas ele é maravilhoso demais. E aí não terminamos o estudo ainda sobre a língua, porque, né, um tema desse, para controlar nossa linguona, a gente tem que estudar mesmo. Mas tem mais um tópico que a gente continua amanhã, né? Porque que a gente pode usar essa língua para o bem e como, né? Não só apontar o defeito, mas vamos, como diz aqui no próprio estudo, apontar também a solução. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento de reflexão, que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra libertadora, nos ajudando a pôr em prática tudo que temos estudado. Muito obrigado por esse material tão precioso e pela sua palavra, Senhor, que nos limpa. E que, ó Pai, estejamos sempre prontos, Senhor, a nos corrigir e a deixar a sua glória brilhar em nós. Em nome santo de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidas. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.